É um privilégio poder falar com você hoje no programa Expondo as Escrituras e para tratar de um assunto tão importante, tão necessário, que é a diferença entre o justo e o ímpio, onde nós vamos examinar esta matéria de tão alta relevância à luz do primeiro salmo do Saltério. Me permita, antes de entrar na exposição, fazer um breve relato do livro de Salmos. O livro de Salmos é o mais longo livro da Bíblia. Ele é composto de 150 poemas. Ele foi escrito num período de mais de 1000 anos, porque você tem salmos de Moisés, como o Salmo 90, e você tem salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126. Ora, Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo, e o cativeiro babilônico termina no 5º século antes de Cristo. Nós temos vários autores, como Davi, como Asaf, como os filhos de Coré, como Moisés, como Salomão e outros mais. E também muitos salmos anônimos. Estes poemas foram concatenados, reunidos, agrupados como um livro depois do cativeiro babilônico e divididos em 5 livros. Salmo 1 ao 41, primeiro livro, 42 ao 72, o segundo livro, 73 ao 89, o terceiro livro, 90 a 106, o quarto livro, e o 107 ao 150, o quinto livro. O primeiro livro, de 1 a 41, foi basicamente escrito por Davi. E o Salmo 1 é uma espécie de prefácio do Saltério. O Saltério era uma espécie de inário do povo judeu. Os salmos têm características peculiares, porque eles não apenas falam a nós, mas falam também por nós. Porque você tem salmos de louvor, você tem salmos de lamento, você tem salmos de penitência, você tem salmos messiânicos, você tem salmos imprecatórios. E hoje eu quero me dedicar, me concentrar à análise do Salmo 1, que é a introdução do Saltério, o prefácio do Saltério, para tratar desse tema, a diferença entre o justo e o ímpio. E ele começa com a questão da felicidade. Essa palavra bem-aventurados, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado aqui é a mesma palavra que aparece na Septuaginta, lá em Mateus 5, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e aí por diante. Então, eu queria que você, se possível, se você estiver em casa, com papel e caneta, com a Bíblia aberta, me acompanhasse nessa exposição. Primeiramente, Davi vai descrever o justo, nos versos 1 a 3. Nos versos 4 a 6, ele vai descrever o ímpio, por isso que ele faz um contraste, a diferença entre o justo e o ímpio. E ele diz que o justo, primeiramente, é conhecido por aquilo que ele evita. Dizendo no verso 1 assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Chama a sua atenção para os aspectos do texto, a progressão dos verbos andar, deter e se assentar. Segundo aspecto, veja você outra progressão no texto. Quando ele diz conselho, caminho e roda. Veja outra progressão. Ímpio ou ímpios,
pecadores e escarnecedores. Então você percebe que Davi, cuidadosamente, nesse primeiro versículo, mostra que a felicidade do ser humano está, em primeiro lugar, naquilo que ele evita. O que ele evita? Ele evita o conselho do ímpio, a orientação do ímpio, a cosmovisão do ímpio. O ímpio aqui não é propriamente uma pessoa depravada. O ímpio é aquele homem que, embora bem conceituado na sociedade, admirado e respeitado na sociedade, não leva Deus em conta. A cosmovisão dele, a visão que ele tem de vida, de mundo, não deva servir para nós de modelo, de padrão. Então você não deve andar no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, você não deve se deter no caminho dos pecadores. Aí a palavra pecadores já tem uma conotação moral, mais séria. É errar o alvo. É aquele que se desvia do caminho. É aquele que não se submete à orientação de Deus. É aquele que deliberadamente caminha pela estrada larga, onde é proibido proibir, onde não tem clareza entre o que é certo e errado, o que é verdade e mentira, o que é luz e trevas. Então, andar por esse caminho e deter nesse caminho é um grande risco. E ele conclui assim: nem se detém na roda, não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que anda, detém, se assenta. Dinâmico, para, se acomoda. O escarnecedor já é uma palavra mais forte do que pecador. O escarnecedor é aquele que, além de não levar os princípios de Deus a sério, ele escarnece, ele zomba, ele moteja, ele faz troça. Ele pega as coisas sagradas para fazer piada. Então, nunca uma pessoa começa se assentando na roda dos escarnecedores. Já começa andando no conselho dos ímpios. Depois, ele se detém no caminho dos pecadores. Só então ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Você é feliz quando você evita determinados ambientes, determinados lugares, determinadas pessoas. Há um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Agora vamos parar um pouquinho para pensar na praticidade disso. Quantos pais aconselharam seus filhos: meu filho, minha filha, não vá, não se associe com essas pessoas, não ande com esse tipo de gente, que deliberadamente está vivendo no erro. Lá em Provérbios diz: meu filho, se os pecadores convidarem você para ir cometer um pecado, um crime, uma transgressão, não vá, não consintas. Quantos filhos que entraram para as drogas, para o alcoolismo, para uma vida desregrada? Estava claramente notório isso, e os pais alertaram, e os filhos não escutaram, e foram, se envolveram, se comprometeram, se prejudicaram, se arruinaram. Porque a felicidade tem a ver com aquilo que você evita. Se é errado, não se envolva não. Nem por curiosidade, nem por sedução, nem por pressão, nem por supostas vantagens. Você vê, por exemplo, o Brasil, um país fortemente marcado pela corrupção, nas altas rodas da sociedade, nos altos comandos da sociedade. Os escândalos estão aí todo dia, pipocando, todo dia, nos poderes constituídos. Talvez, se aquele empresário, se aquele político, se aquele
magistrado, se aquele representante do povo tivesse escutado os conselhos, não vá, não faça, não se envolva, não se engane com as propostas mirabolantes de riqueza fácil, hoje nós estaríamos em outra realidade. Hoje essas pessoas que estão sendo expostas andariam de cabeça erguida na rua. Quando não se obedece esse preceito, a vida se enrosca num cipoal. E a pessoa não tem paz. Ela pode ter dinheiro, mas ela não tem paz. Ela pode ter vantagens, mas ela negociou princípios. E princípios valem mais do que lucro. Princípios valem mais do que dinheiro. Então, o primeiro recado que Davi nos dá, se nós queremos verdadeiramente encontrar a felicidade, é: não faça, não vá, não participe, não siga por essa estrada, não ande por esse conselho, não pare, não se estacione nessa roda, onde as pessoas estão blasfemando, zombando, escarnecendo. Esse é o primeiro princípio. Uma pessoa feliz, o justo, ele é conhecido por aquilo que ele evita. Mas em segundo lugar, ele é conhecido por aquilo que ele faz. O verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O primeiro ponto é o negativo. Tem o lado negativo, você evita. Mas tem o lado positivo que você faz. E o que é que o justo faz? Ele medita na lei do Senhor. Quando diz medita de dia e de noite, não está dizendo que essa pessoa não trabalha mais, não convive com a família mais, ele se isolou, ele virou um beato. Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é que a lei do Senhor, em lugar do conselho dos ímpios, vai nortear a vida dele, vai ser baliza para a vida dele, durante o dia, durante a noite, em casa, fora de casa, no casamento, no trabalho, no lazer, nas relações pessoais, interpessoais, comerciais. Ou seja, a vida dele vai ser governada pelos preceitos de Deus e não pelo conselho dos ímpios. Então, uma nova fonte inspiradora que vai pautar a conduta dele. É por isso que nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é a palavra de Deus, que nos instrui, que nos ensina, que nos adverte, que nos corrige, que nos consola, que nos dá sabedoria. Então, me permita esse conselho. Eu não sei se você tem uma Bíblia. Eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia. Eu não sei que tipo de compromisso você tem com a Bíblia. Eu não sei se você tem prazer de meditar na lei do Senhor. Nós vivemos num tempo onde os valores cristãos são atacados todos os dias, nas cortes, nos palácios, no parlamento, na mídia, na imprensa, por todo lado, por todos os meios. Quando, na verdade, este livro deveria ser colocado na cabeceira, recomendado, estar presente nas escolas, nos hospitais. Porque quando se proíbe, por exemplo, a Bíblia na escola, talvez vai ter que levá-la depois para a prisão, para a penitenciária, para a cadeia. A Bíblia é um mapa, é a bússola que vai nortear nossa conduta no lar, no trabalho, na sociedade. Porque são princípios supra-humanos, são princípios divinos,
que regulam e regulamentam e pautam a nossa vida em todas as suas áreas, em todos os seus setores. Então note comigo que tem duas coisas aqui. Primeiro, se você quer ser feliz, o caminho do justo é o caminho da felicidade. Primeiramente, você tem que evitar lugares, circunstâncias, pessoas. Segundo, você tem que fazer, ou seja, você vai meditar na lei do Senhor de dia e de noite e encontrar nela sabedoria para a vida, o propósito para a vida, para que Deus criou você. Mas em terceiro lugar, esse texto vai dizer que o justo, ele é conhecido por aquilo que ele evita, por aquilo que ele faz, e agora, em terceiro lugar, por quem ele é. É o versículo 3. Está escrito, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja você que o justo, que é feliz, muito feliz, ele é comparado a uma árvore plantada, não árvore nativa, plantada. E plantada não em qualquer lugar, junto à corrente de águas. O que significa que essa árvore tem verdor, tem beleza, tem folhagem, tem fruto na estação certa. E a comparação desta árvore com o justo é porque tudo que esse justo faz vai ter a bênção de Deus e vai ser bem sucedido. Por quê? Porque ele pautou sua vida por princípios, não por oportunidades que ele tem que aproveitar para levar vantagem, não para corromper alguém ou ser corrompido, não para oferecer propina ou ganhar propina, não para, numa canetada ou numa cartada, conseguir o seu pé de meia, e às vezes até granjeia fortunas, mas perde a dignidade, perde o caráter, perde a honra, perde o bom nome, perde a bênção de poder andar em qualquer lugar de cabeça erguida. A vida do justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E esta corrente de águas é uma representação do próprio Deus. Quando você está plantada em Deus, e Ele é a fonte das águas vivas, você tem beleza, folhagem, você tem fruto na estação certa, você é útil, sua vida é abençoadora. Quem se aproxima de você encontra sabor, encontra alívio, sombra, encontra razão para viver uma vida melhor. Então esse é feliz. O justo é feliz por aquilo que ele evita, por aquilo que ele faz e por quem ele é. A pergunta que eu lhe faço é esta: você é uma pessoa justa? Talvez você argumente, bom, mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. É verdade. De que justo você está falando? Está falando daquele que é justificado, daquele que foi coberto com a justiça de Cristo, daquele que, sendo agora uma nova criatura, tendo um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, ele revela e ele reverbera a vida de Deus nele. Não é a sua justiça própria, é a justiça de Deus imputada a ele, refletida através dele. A proposta de Deus para você é que você seja bem-aventurado, muito feliz. Mas onde está essa felicidade? Salomão, nos seus momentos de devaneios espirituais, buscou a felicidade
nas festas, na bebida, nas realizações, na riqueza, no sexo, na fama. Ele chegou a dizer que tudo que os seus olhos viram, ele concedeu a ele mesmo. Tudo que o seu coração desejou, ele entregou. Porém, muito embora sendo um hedonista prático, empírico, e bebendo todas as taças dos prazeres, e jogando para dentro de si os baldes de aventuras, ele descobriu que tudo isso não passava de vapor, neblina, bolha de sabão, vaidade. Mas se na verdade você é justo, coberto com a justiça de Cristo, então você é muito feliz, porque você evita o conselho dos ímpios, você evita o caminho dos pecadores, você evita a roda dos escarnecedores. Você é feliz por aquilo que você faz, porque você vai meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, constantemente, sem jamais abrir mão de princípios, ainda que momentaneamente você sofra consequências de andar segundo a lei de Deus e não segundo a ética relativa e situacional da sociedade. E você vai ser feliz, sim, por quem você é, porque você não é uma árvore nativa do deserto, você é uma árvore plantada pelo agricultor que é Deus, no lugar certo, junto à fonte de águas, que vai ter um resultado positivo, vai ter folhagem, vai ter fruto na sua devida estação. Bom, mas agora o texto vai mostrar para nós como é diferente o ímpio. Agora vamos ver o contraste. E o verso 4 diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O contraste é brutal, é radical. Ele contrasta uma árvore junto à fonte, com raízes profundas, com folhagem robusta, com frutos saborosos, com a palha. A palha não tem densidade, a palha não tem raiz, não tem estabilidade, não tem fruto, ela é leve, ela é seca, ela é levada pelo vento. É assim a vida do ímpio. Ele é como palha que o vento dispersa. O ímpio não tem raízes profundas. Na hora da crise, ele não tem nada. Essa é a grande angústia de Asaf, lá no Salmo 73, quando ele viu o ímpio prosperando, cercado de bajuladores, abrindo a boca para falar contra Deus e contra o ser humano, aumentando as suas riquezas. E ele olhou para a vida dele, Asaf, e ele tinha luta, ele tinha prova, ele tinha doença, ele tinha limitação financeira. E ele olhou o ímpio, saúde boa, dinheiro no bolso, cercado de bajuladores. Não tinha preocupação com o que falava que via na telha. E ele começou a pensar: puxa vida, parece que a vida daquele ímpio está melhor que a minha. Ele tem tudo, eu não tenho nada. Ele não enfrenta batalha, nem medo de saúde, o seu corpo é sadio e inédio. E eu aqui toda manhã castigado. Mas uma hora ele parou para pensar: o que o ímpio tem? É só isso. É só isso. Na hora que a crise bater a porta da sua vida,
ele não tem estabilidade, ele não tem densidade, ele não tem fruto, ele é palha seca que o vento vai levar. Enquanto aquele que é justo tem Deus, tem refúgio, tem abrigo, tem segurança, tem alegria, tem paz, tem vida abundante. Este é o grande contraste. Mas Davi vai além no verso 5 e diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, note uma coisa: o ímpio tem hora que parece que ele está prevalecendo. Ele é forte, ele é ousado, ele é abusado, ele intimida, ele ameaça, ele tem a caneta na mão, ele tem o poder na mão. Mas até quando? Até quando? Os perversos não prevalecerão no juízo. A verdade é maior que a mentira. A justiça é maior que a injustiça. A luz é maior que as trevas. O ímpio vai achar que está com tudo nas mãos até o momento de Deus se levantar. E aí acabou. Ele não vai prevalecer. Sua derrota está lavrada. Suas vantagens vão derreter como água. Ele não prevalece. Porque os tribunais da terra são manipuláveis, são susceptíveis a erros, a interpretações equivocadas. Muitas vezes, sentenças são compradas a peso de ouro. Muitas vezes o inocente sai como culpado, o culpado sai como inocente. A toga é manchada. A lei é torcida. A justiça sai dos tribunais, às vezes, com a cara coberta de vergonha. Mas quem pode corromper o reto juiz? Jesus Cristo. Quem pode prevalecer com a injustiça, com a inverdade, com a mentira no tribunal de Deus? Davi está dizendo que ainda que o ímpio leve vantagem agora, ele não vai levar vantagem no juízo de Deus, no tribunal de Deus. Ele não vai prevalecer. E ele diz ainda: nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação dos justos é a igreja do Deus vivo. Não é a igreja A, B, C ou D, não. É a noiva do Cordeiro, composta daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que foram selados com o Espírito Santo, que tem seu nome escrito no livro da vida. Naquele dia, as máscaras vão cair. Naquele dia, as virgens nécias, loucas, embora com todos os aparatos, vão ficar de fora. Naquele dia, aquela religiosidade apenas nomenclatural vai se frustrar. Os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. O joio vai ser separado do trigo. As ovelhas vão ser separadas dos cabritos. Os salvos vão ser separados dos que vão perecer. Ou seja, aparentemente pode ser que algumas pessoas queiram viver na impiedade, achando que é isso, que a vida é assim, que vão ter todas as vantagens, e até que podem ter por um tempo, e até durante a vida terrena. Mas quando acabar, e o homem tiver que enfrentar o juízo de Deus, ele estará desamparado. A Bíblia conta a parábola, Jesus que contou a parábola do rico e do Lázaro. O rico, vestindo-se de forma tão ostentatória, engalanada, as roupas mais nobres, mais ricas, mais caras, com seus banquetes fartos,
E o pobre Lázaro, chagado à sua porta, querendo comer das migalhas que caíam das mesas. Diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. E que o rico morreu e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos. Ou seja, o quadro virou. Aquele que vivia com agruras nesta vida, mas confiante em Deus, ao morrer está na glória, no paraíso. Mas o ímpio que achou que a vida era só esse breve percurso do berço à sepultura, vivendo de maneira ostentatória e desfrutando do melhor desta vida, mas sem pensar na sua alma, sem pensar na eternidade, sem pensar em Deus, ficou completamente desamparado. Sem uma gota d'água sequer no tormento das chamas, que nunca vão apagar. Então o ímpio não vai prevalecer, nem no juízo, nem na congregação dos justos. E Davi conclui este salmo assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando diz que o Senhor conhece, conhece no sentido não de informação cognitiva, conhece no sentido prático, experimental. O Senhor conhece esse caminho estreito, é verdade, mas o Senhor conhece. O Senhor ama o justo, galardoa o justo, promove o justo, leva o justo para a bem-aventurança eterna, mas o caminho do ímpio perecerá. Choro e ranger de dentes, desespero e desesperança. Que contraste profundo, que diferença imensa entre o justo e o ímpio. A pergunta que eu lhe faço é: quem é você? Você é justo ou ímpio? Onde está o seu coração? No conselho dos ímpios? No caminho dos pecadores? Na roda dos escarnecedores? Ou o seu coração está na lei do Senhor? Quem é você? É uma árvore plantada junto às correntes das águas? Ou você é uma palha seca, levada pelo vento? Quem é você? Alguém que apenas leva vantagem nos tribunais da terra? Ou é alguém que tem segurança diante do tribunal de Deus? Quem é você? Alguém que anda na estrada da verdade ou no caminho que vai perecer e perecer eternamente? Deus está colocando diante de você e de mim hoje, neste prefácio do Saltério, a vida e a morte, a bem-aventurança e a tristeza eterna. Você pode escolher. E a ordem e o conselho de Deus é este: escolha a vida, para que você viva, e viva eternamente. Eu espero que esta breve meditação, exposição do Salmo 1 possa ter sido útil para a sua vida, encorajador para o seu coração e uma luz a brilhar no seu caminho, para que você venha para Deus enquanto é tempo e desfrute nele e dele a alegria da salvação, a segurança da vida eterna. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe você.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, eu vou ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E este é um texto longo, por isso vou ler até o versículo 20 e procurar considerar porções de todo o capítulo. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo no texto depois da leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Amém. Esta é a melhor notícia que o mundo já ouviu. É que Jesus venceu a morte. Se Jesus não ressuscitou, então um engano salvou o mundo. Então o embuste foi a melhor coisa que aconteceu na história. Mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. As melhores notícias vieram do túmulo vazio. E o túmulo vazio é o berço da igreja. Paulo vai tratar desta magna verdade neste mais robusto texto das Escrituras sobre esta verdade pivotal, essencial do cristianismo. E aqui Paulo vai tratar deste assunto porque surge um problema que ele detecta no verso 12, por influência do pensamento grego, que acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. E por influência da filosofia grega, que estava entrando na igreja de Corinto, que era uma cidade grega, alguns estavam dizendo o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, dentro da igreja de Corinto, por influência do pensamento grego, alguns irmãos estavam dizendo que Cristo tinha ressuscitado mesmo. Isso era um fato, inegável. Porém, eles não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. Então Paulo usa uma lógica cartesiana, uma lógica irresistível, dizendo o seguinte: olha, você não pode aceitar parte do pacote e negar a outra parte. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar.
E Paulo então usa esse problema que estava atingindo a igreja, de um pensamento secular entrando dentro da igreja, para tratar desta magna doutrina do cristianismo, pedra angular da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Então eu gostaria de olhar para essa passagem para dizer, primeiro, que a ressurreição com respeito ao passado é um fato histórico incontroverso. A ressurreição de Cristo em relação ao presente é um artigo de fé, um pilar central do cristianismo. E a ressurreição de Cristo em relação ao futuro é uma bendita esperança que todos nós temos, que a morte não tem a última palavra e o nosso endereço final não é um túmulo gelado. Nós não caminhamos para um ocaso, nós caminhamos para a manhã radiosa da ressurreição. Mas esse texto traz para nós algumas verdades que passo a destacar. Primeiro, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Por que Paulo argumenta esse ponto aqui? Notem vocês que ele começa a mostrar para nós que a ressurreição de Cristo é um fato, porque no verso 2, ele está dizendo que aqueles irmãos foram salvos pelo evangelho que ele pregou. Ora, um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo, quanto mais ser o salvador dos homens. Se a morte tivesse vencido Jesus, não haveria salvação. Um Cristo morto é um fracasso. Se a história da redenção tivesse terminado na sexta-feira da paixão, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Então o fato de ter existido salvação para aqueles crentes, o fato de você hoje estar aqui, estar salvo, é uma prova absoluta de que Cristo venceu a morte, porque um Cristo morto não pode salvar ninguém. Então hoje nós não anunciamos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós anunciamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. A segunda coisa que Paulo vai argumentar conosco aqui é que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa, como a sua morte não foi um acidente. Ele está mostrando para nós no verso 3 que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que significa isso? Significa que a Escritura que ele tinha, que era o Velho Testamento na época, trazia esta magna verdade para nós. A morte de Cristo foi abundantemente profetizada no Velho Testamento. A ressurreição de Cristo foi profunda e detalhadamente descrita no Velho Testamento. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que eu estou ensinando aqui sobre a ressurreição dos mortos, com base, obviamente, na ressurreição de Cristo, não é uma novidade. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Eu só estou dizendo para vocês aquilo que o Velho Testamento, a Escritura que nós temos nas mãos agora, está dizendo. Em outras palavras, a morte dele não foi um acidente, foi uma morte profetizada. A ressurreição dele não foi uma surpresa, foi uma ressurreição profetizada. Então nada aqui está acontecendo por acaso ou de surpresa, não. Tudo isso já estava estabelecido, planejado na eternidade, dando curso na história, e o que nós estamos assistindo aqui é um fato histórico incontroverso. Outro argumento que Paulo usa para mostrar a ressurreição de Cristo é que não só ele ressuscitou, mas ele apareceu para várias pessoas. E vejam vocês comigo aí, que ele descreve no verso 5 ele apareceu a Cefas, no verso 5 ainda os 12, no verso 6 a mais de 500 irmãos, no verso 7 a Tiago, ainda no verso 7 a todos os apóstolos, e no verso 8 diz, e finalmente também por mim, a mim. Ou seja, a ressurreição de Cristo não foi algo que aconteceu escondido, que ninguém teve evidências e comprovações, não. Ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, para mais de 500 irmãos, a maioria ainda estava viva. Se isso não fosse um fato, essas pessoas dizendo, eu não vi nada, vocês estão dizendo que eu vi, mas eu não vi. Os apóstolos podem dizer, bom, nós não testemunhamos nada. Não, a ressurreição de Cristo é um fato absoluto. Agora,
Esta verdade não é apenas um fato histórico absoluto, é um fato também psicológico, emocional, irresistível, porque aqueles homens acovardados tornaram-se audaciosos. Aqueles que viviam trancados com medo dos judeus, agora expõem-se aos mais terríveis perigos e riscos, não intimidando-se mais, não tendo medo mais, nem de açoites, nem de prisão, nem de martírio, nem da morte. Porque essa verdade mudou a história deles. Pois bem, queridos, agora Paulo vai para um segundo ponto da mensagem dele. Não é apenas um fato, mas vamos mostrar agora a importância da ressurreição. Por que nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Cristo? Que importância tem isso? E Paulo vai argumentar conosco, veja você no verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então nós estamos perdendo tempo aqui. Então os pregadores são tresloucados. Então eles estão envolvidos numa empreitada de derrota e de fracasso. Então eles seriam arautos de uma mentira. E essa pregação seria inócua, vazia, vã. E está dizendo, se Cristo não ressuscitou, não existe fé salvadora. A nossa fé seria vã, inútil. Nós estaríamos crendo numa crendice, num mito, numa quimera, numa ilusão, numa farsa. Então, se Cristo não ressuscitou, ele vai argumentar no verso 15, então nós somos criminosos, porque seríamos falsas testemunhas. Você afirmar que algo aconteceu, e se esse algo não aconteceu, e você espalhar essa fake news, você espalhar essa mentira, como se verdade fosse, é um crime. Seríamos falsas testemunhas de Deus. Seria uma blasfêmia, porque estamos dizendo que Deus fez o que Ele não fez. Paulo continua argumentando, notem comigo, por gentileza, no verso 17, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Então, não tem perdão, não tem redenção, não tem esperança de vida eterna, o céu é uma ilusão, então acabou qualquer esperança de salvação se Cristo não ressuscitou. E ele prossegue e vai dizer no versículo 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, então preste atenção, aquele funeral do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão querido que partiu, e você fez um culto de gratidão a Deus, e cantou sobre o céu, e cantou sobre a esperança da vida eterna, tudo isso foi uma mera ilusão, nada disso de fato acontece. Então o céu não é verdade, então a eternidade é sombria, então a esperança é um desespero consumado, se Cristo não ressuscitou. Mas ele diz mais, confira aí comigo, no versículo 19, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então o hedonismo está certo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, a igreja deve fechar suas portas, e você deve recolher-se ao desespero, à desesperança. A vida perdeu o sentido, a beleza, o sabor. Mas Paulo então chega no verso 20, diante dessa argumentação irresistível da importância da ressurreição, para dizer o seguinte, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É um fato. E sabe, irmãos, essa é a doutrina mais perseguida. E já começou lá na época da ressurreição de Cristo. Alguns disseram, não, ele nem morreu. Ele desmaiou na cruz e botaram num túmulo cavado numa rocha e aí recobrou o ânimo. Outros disseram, não, ele não ressuscitou não. As mulheres foram no sepulcro errado e saíram contando que ele ressuscitou. Outros disseram, não, os discípulos subornaram os guardas para tirar o corpo dele de lá e anunciar que ele ressuscitou. Outros disseram, não ressuscitou não, os romanos tiraram o corpo dele e botaram no outro lugar. Outros disseram, não, as mulheres foram no sepulcro errado e saíram dizendo que ele ressuscitou. Meus irmãos, entendamos,
Se Cristo de fato tivesse tirado dali para um outro lugar, ou os discípulos, ou os romanos, ou quem quer que seja, bastaria que fizesse um desfile com o corpo de Jesus pelas ruas de Jerusalém, e o cristianismo teria morrido no seu berço. Então, a palavra de Paulo é essa: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós não cremos numa quimera, num mito, numa ilusão. Nós estamos fundamentados na rocha dos séculos, e nós estamos fundamentados na verdade maior do cristianismo, é que o túmulo foi aberto de dentro para fora, e ele entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela, inaugurando a imortalidade. A partir de agora, Paulo vai tratar de um terceiro assunto, que é a ordem da ressurreição, nos versículos 20 a 34, e ele observa comigo o versículo 23, cada um porém na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então note uma coisa, a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Então vamos também ressuscitar. Quando? Ele diz, na sua vinda. O que acontece quando um crente morre hoje? Primeiro, quando ele morre, diz a Bíblia, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Então, não tem aniquilamento, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem sono da alma. Quando um crente morre, a alma dele vai imediatamente para o céu e começa a reinar com Cristo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma, mas a nossa alma sobrevive sem o corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Esse corpo que foi feito do pó e é pó, volta ao pó. Então, quando Jesus voltar em glória e majestade, diz a Escritura que a primeira coisa que vai acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E essa alma que estava no céu, glorificada, reinando com Ele, quando Ele vier em glória, vem com Ele, nesse majestoso cortejo, e esse corpo que estava no pó, e era pó, ressurge do pó, e então com o corpo glorificado, se une a essa alma glorificada, e então nós estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Talvez alguém pergunte, pastor, mas como assim Cristo é as primícias dos que dormem? Não teve ressurreição antes da ressurreição de Cristo? No ministério de Elias, no ministério de Eliseu, o próprio Jesus não realizou 3 ressurreições, filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, de Lázaro. Essas ressurreições não precederam a ressurreição de Cristo? Sim, precederam. Como então Cristo é as primícias? É porque todas essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Elas ressuscitaram com um corpo corruptível e mortal como o nosso agora. Elas voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro da fila a ressuscitar com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial. E a ressurreição dele é a garantia de que todos nós passaremos pela essa mesma estrada, ele na frente e nós atrás. Bendito seja Deus. Mas agora vem uma quarta verdade nesse texto, que eu gostaria de destacar, que está aí nos versos 35 a 50, que é a natureza da ressurreição. Talvez esse é o assunto mais empolgante do capítulo, é o assunto que mais as pessoas perguntam, porque a pergunta que foi feita a Paulo no verso 35 é esta, olha aí, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? As pessoas perguntam, pastor, nós vamos nos conhecer no céu? Pastor, como é que vai ser o nosso corpo?
Pense comigo aqui. Imagine você um bebezinho que morre na barriga da mãe, ou foi cruelmente abortado. Lá no céu, vai ser um feto glorificado? Ou pense você comigo, o vovozinho de mais de 100 anos, que morre. A pergunta é, lá no céu vai ser um vovozinho de bengala glorificado? Nós vamos nos conhecer? Então note, é claro que nós vamos nos conhecer. É óbvio. O céu não é retrocesso, o céu é glorificação. Agora nós conhecemos em parte, como que por espelho. Por exemplo, eu estou casado há 35 anos. Se você me perguntar, você conhece a sua esposa? Conheço em parte. No dia que eu fizer 50 anos de casado, se Deus me permitir, e alguém pergunta, você conhece a sua esposa? Eu responderei, conheço em parte. Se você perguntar, e você se conhece? Eu responderei, conheço-me em parte. Eu não me conheço. Só Deus conhece você plenamente. Aqui o nosso conhecimento é parcial. Mas lá nós conheceremos como somos conhecidos. Lá não veremos mais como por espelho. Então não é possível você pensar que você vai morar com alguém eternamente sem saber quem ele é. O que não vai ter no céu são lembranças amargas. Alguém diz, pastor, mas e se a minha mãe não estiver lá? E se o meu filho não estiver lá? E se meu marido não estiver lá? E se minha mulher não estiver lá? Aí não vai ser céu para mim. A Bíblia diz lá em Isaías 65 que não haverá lembranças amargas. Agora, lá no céu você não vai ser um feto glorificado, um bebezinho glorificado, um vovozinho glorificado. A Bíblia diz que o nosso corpo será um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O corpo da ressurreição não terá dois problemas. Ele não brigará nem com a balança, nem com o espelho. Fique tranquilo. Fique tranquilo. A pergunta foi feita a Paulo, em que corpo vem, Paulo? Como é que vai ser o corpo da ressurreição? E ele vai usar, confira comigo, 3 imagens, 3 figuras, para ilustrar esse corpo. Versículo 36, ele usa a figura da semente. No versículo 39, ele usa a figura da carne. No versículo 40, ele usa a figura dos corpos celestes. Vamos pegar essa ideia. A morte e o sepultamento é uma espécie de semeadura. O corpo da ressurreição será uma espécie de colheita. Então eu vou lhe dizer que na ressurreição tem continuidade e descontinuidade. Qual é a continuidade? Se morreu José da Silva, não vai ser o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Se morreu salvo, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Aí Paulo responde, confira comigo, por favor, no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O corpo que se semeia, às vezes está enrugado, pele e osso, massacrado pela enfermidade. Mas o que vai ressuscitar daí é um corpo incorruptível. Não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não vai ter qualquer naipe de velhice ou perda de memória. Vai ser um corpo incorruptível. Veja mais, no verso 42, semeia esse corpo na corrupção, semeia esse corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos, muitas vezes, você que já visitou um hospital, um CTI, uma ala oncológica, quantas vezes eu já chorei ao ver uma ovelha querida, pele e osso, pele e osso.
desonra, corpo encarquilhado, surrado pela dor. Aí você sepulta aquele corpo enrugadinho, machucado, mas vai ressuscitar um corpo de glória. Glória. Vai brilhar como os astros no firmamento. Paulo prossegue no verso 43 e diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo machucado, doente, ferido, fraquinho, ao ressurgir, vai ressuscitar como um corpo de poder. E o corpo de poder de Jesus entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir. Ele saía aqui de Jerusalém, e aparecia lá na Galileia, 123 quilômetros em linha reta, 150 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com o corpo de glória, ele subiu aos céus entre nuvens. Eu pergunto a você: qual a distância do céu à terra? O nosso universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde está o céu? Qual a distância daqui lá? Se Jesus tivesse, por exemplo, voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele estaria logo ali na esquina ainda. O que significa isso? Significa que o corpo que você e eu teremos não estará mais sujeito às leis que nos governam hoje. Nós, nesse sentido, seremos como os anjos. Nós vamos dar uma puladinha no céu, vamos fazer uma visitinha na terra. Ó, estalar de dedos. Será um corpo poderoso. Nós vamos habitar novos céus e nova terra. E Paulo vai tratar dessa questão então como uma semeadura. É assim que vai ser o corpo. Mas ele vai usar uma segunda figura, a figura da carne. Que corpo vem? A pergunta: nem toda a carne, verso 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra dos animais, a outra dos aves, a outra dos peixes. Ô Paulo, você está ensinando que vai ter ressurreição de animais? De peixes? De aves? Há poucos dias, pastor Manuel, uma mulher me ligou para me fazer uma pergunta: pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu também, um susto, não consegui nem falar nada, fiquei naquele silêncio assim de pânico. E antes de eu elaborar uma resposta para ela, me respondeu assim: porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. Bom, eu falei: e aí, o problema da senhora? A senhora, esse é problema da senhora, e a senhora já decidiu o que a senhora quer fazer da vida. Será que Paulo está ensinando que cachorro vai ressuscitar? Que gato vai ressuscitar? Que peixe vai ressuscitar? Que passarinho vai ressuscitar? Não, nem isso que ele está dizendo, não. Pense comigo na seguinte cena: morre o cachorrinho estimado da família, muito querido mesmo, você bota numa cova. 50 anos depois morre o papagaio, na mesma cova. 50 anos depois o peixinho do aquário morre, sepulta na mesma cova. 50 anos depois morre alguém da família, ser humano, na mesma cova. Daqui a 100 anos, se você abrir essa cova, o que tem lá dentro? Pó. Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de homem. Quando Jesus voltar em glória, está tudo misturado lá. Tudo misturado lá. O que vai ressuscitar é pó de gente, criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, isso é muito complicado. Se você crê que do nada Deus criou o universo, você não vai ter problema para mais nada. Deus sabe distinguir o que é carne de animais, de aves, de peixes. Pense comigo as Torres Gêmeas. 11 de setembro de 2011, mais de 3.000 graus, virou poeira. 2000, eu falei 2000 quanto que eu falei? 2001. Eu estava de malas prontas para ir embora nesse dia no Mississippi. Eu estava defendendo a minha tese exatamente na hora que as torres foram atingidas. Deus é capaz de
transformar poeira. Deus é capaz de transformar um corpo que foi comido por uma besta fera ou por um monstro marinho. Deus sabe onde está cada grão do seu corpo. E no dia que Jesus voltar, todo esse corpo vai ressuscitar. Ressuscitar. Mas Paulo usa um terceiro argumento. Como é que vai ser a ressurreição, Paulo? Ele usa o argumento, verso 41, um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. O que Paulo está ensinando aqui? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, talvez é o mesmo que ele ensinou lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Ele diz o seguinte: algumas pessoas edificam sobre o fundamento com material perecível, madeira, palha e feno. E essa obra vai ser aprovada pelo fogo. Se a obra de alguém provada pelo fogo não sobrar, vai virar cinza, a pessoa vai ser salva, mas como que através do fogo. Tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça, chamuscado. Mas se a obra de alguém permanecer, que construiu sobre o fundamento que é Cristo, pedras preciosas, ouro e prata, esse vai receber o quê? Galardão. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, o seu corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Então todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas. Até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também será na ressurreição dos mortos. Eu acho que vai ter crente lá no céu, vai ficar meio lusco-fusco, sabe? Então, preste atenção no que tem preparado para você lá no céu. Como é que vai ser o seu corpo? Não vai ter cansaço, não vai ter fadiga, não vai ter velhice, não vai ter doença, não vai ter defeito físico. Este é o corpo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. É isso que nos aguarda. Mas para terminar, Paulo vai tratar agora do tempo da ressurreição nos versos 51 a 58. E a pergunta que ele faz é essa: quando vai ser? E ele diz no verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Essa palavra dormir, irmãos, é uma metáfora para a morte. Talvez diríamos que um eufemismo para a morte. Quando você fala que dormiu, o crente dormiu em Cristo. Por que usa essa palavra dormir? Primeiro, quem dorme vai acordar. Se não acorda, é porque não dormiu, morreu mesmo. Segundo, dormir significa o quê? Descansar. Agora, a pergunta é, o que é que dorme? É a alma? Não, não é a alma que dorme. E dorme é o corpo. O corpo que foi feito pó, é pó, volta ao pó. E fica lá. Mas porque ele está dormindo, numa linguagem bíblica, diz a Bíblia em João 8, 28 e 29, que quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então Paulo está dizendo no verso 51 o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então preste atenção nisso, morrer não é uma derrota para um crente. Primeiro, porque já começa imediatamente a desfrutar do céu, a alma vai imediatamente para o céu, reinando com Cristo. Segundo, quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados para serem arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Não é ressuscitam primeiro em relação aos outros mortos, não. Não tem duas ressurreições aqui, não. Ele está falando que ressuscita primeiro em relação aos vivos. Ou seja, imagine, nós estamos aqui, se Jesus voltar agora, todos nós estamos vivos. Antes de nós sermos transformados e arrebatados, os mortos vão ressuscitar. Então quem morre em Cristo não tem prejuízo. Primeiro que começa a desfrutar o céu antecipadamente, e segundo que na ordem da ressurreição e transformação eles têm prioridade.
Bendito seja Deus. Quando isso acontecerá, ele está dizendo o seguinte: no momento, a palavra momento no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo. E essa palavra é tão repentina que ela era a mesma palavra usada, por exemplo, para você abrir e fechar os olhos. Você percebe que você fecha os olhos e abre os olhos sem perceber. Era a mesma figura para estrela faiscando, ou para o dardejar da cauda de um peixe. É com essa rapidez, é com essa velocidade, é com essa celeridade que Jesus vem em glória. Então não tem tempo para se preparar na última hora não, viu? É hoje o dia, é agora o tempo. Entrega a sua vida hoje para Jesus, porque naquele dia não terá mais chance de se preparar. E ele diz que, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível revista-se da incorruptibilidade. Preste atenção, é o que? Necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Eu fico imaginando Paulo olhando para a morte, ele pessoalizando a morte, e ele olhando para a cara da morte, e ele colocando o dedo na cara da morte, e perguntando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu gloriosamente, inaugurando a imortalidade. Louvado seja Deus. Temos uma viva esperança, temos uma segurança inabalável, porque Ele vive. Você e eu podemos crer no amanhã. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.